Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula de tratamento das taquiarritmias. Se você não assistiu a aula nossa sobre as taquiarritmias, falando como fazer o diagnóstico, como identificar cada taquiarritmia, assiste essa aula primeiro para depois vir aqui assistir sobre o tratamento. Tá? Então o que a gente tem que saber identificar para poder tratar o nosso paciente? A gente tem que saber se o nosso paciente está estável ou instável. É a primeira coisa. É lá no fluxograma, se a gente pegar lá de cima para poder ir separando ali os tratamentos, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o nosso paciente. Está instável ou estável? E como a gente determina isso? É a regrinha dos 4 Ds. Olha ali, dispneia, dor torácica tipo anginosa, diminuição da pressão e desmaio. Se eu tenho algum desses pontos no meu paciente, eu já considero ele como instável. E aí a gente vai mostrar para vocês como que é um tratamento do paciente instável e do paciente estável. Correto? Então faça esse questionamento ao seu paciente. Apresentou algum desses pontos, um ou mais desses critérios aqui, dos 4 Ds, o nosso paciente já é classificado como instável. Certo? Então vamos lá pegar primeiro o nosso paciente instável. É um paciente que teve uma síncope ou um rebaixamento do nível de consciência, é um paciente que está hipotenso, é um paciente que está com uma dor torácica anginosa ou aquele paciente está com uma dispneia franca na sua frente. A gente tem que resolver a vida dele o mais rápido possível. E como que a gente faz isso? Através da cardioversão elétrica. A gente tem que cardioverter eletricamente esse coração. Então, quais são os passo a passo que a gente tem que seguir para poder fazer isso daí? A gente vai chegar lá, deitar o paciente na maca, sair correndo, chama o enfermeiro, pega o cardiodesfibrilador e choca o paciente? Antes que aconteça alguma coisa? Calma. A gente tem que fazer isso de forma rápida, mas de forma protocolada, certinho. Primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso paciente é o MOVE. Tá aqui, ó, as siglas. Monitorizar ele no carrinho, ofertar oxigênio para ele e providenciar um acesso venoso calibroso. Tá? Um acesso venoso que não vai ter risco de perder ele ali durante o procedimento. Fiz isso no meu paciente, está monitorizado, está com oxigênio, está com acesso venoso. Vou explicar o procedimento ao meu paciente. Seu João, o senhor está com uma arritmia, essa arritmia está originando esses sintomas e a gente precisa dar um choque no senhor para esse coração voltar a bater ao normal. Explica certinho o procedimento para o seu paciente e explica isso para os familiares também, que estiverem acompanhando ele. Então lá na sala de emergência, já ofertei oxigênio para o meu paciente. Vou fazer o quê? Analgesia e sedação. Quais são as medicações que a gente pode usar? Para a medicação analgésica, a gente pode usar o fentanil, de 1 a 2 microgramas por quilo de forma endovenosa. Na prática, como vai ser isso daí? É cerca de 2 ml da ampola de fentanil que a gente pede para fazer a administração. Aí a gente faz a medicação analgésica. A gente tem que fazer também a medicação sedativa. Aí a gente tem algumas opções. A gente tem o Propofol, temos o Midazolam e temos também o Etomidato. Do Propofol a gente pode usar de 30 a 50 mg de forma endovenosa, o Midazolam de 3 a 5 mg endovenoso e o Etomidato 20 mg endovenoso. Todas essas medicações são feitas em bolos, ou seja, feitas de uma vez, seguido por um flush ali de soro fisiológico ou água destilada, tá bom? Para que seja feita uma sedação de uma forma mais rápida, tá? O Midazolam, às vezes a gente precisa repetir, alguns pacientes são mais resistentes na hora da sedação, mas isso é raro de acontecer, isso vai acontecer mais em pacientes etilistas ou obesos, grandes obesos, que aí fica mais difícil para sedar. Tá bom? Mas não pesem a mão, porque depois esse paciente
dificulta para acordar ou até mesmo você pode deprimir o sistema respiratório desse paciente. A gente não quer isso. A gente quer uma sedação superficial para que ele durma e analgesia para que ele não sinta dor para poder fazer esse procedimento. Uma característica da oxigenação que a gente tem que prestar atenção é, às vezes, quando a gente faz a sedação, a língua do nosso paciente relaxa e tranca essa via aérea. Então, em alguns casos, a gente tem que usar a cânula de Guedel para abrir a via aérea desse nosso paciente, correto? Aí não tem muita dúvida em relação a isso daí. Agora vamos partir para a cardioversão elétrica. Então, pessoal, vou explicar para vocês como que é a cardioversão elétrica sincronizada. Importante esse ponto que eu falei, sincronizada. Na cardioversão, o que as pás vão soltar ali no tórax do paciente? Elas vão soltar uma carga elétrica que vai fazer como se fosse um reset no coração desse paciente. Porque essa taquiarritmia está vindo de um foco ectópico do nosso coração, que está originando o aceleramento dos batimentos. Então, o que o choque faz? Ele reseta, ele zera todos esses focos ectópicos que estão originando ali estímulos para que o nosso nó sinoatrial assuma o comando novamente desse coração. E a partir daí, normalize o ritmo do nosso coração. Tá? Então esse é o principal objetivo. E na cardioversão, eu posso fazer ela. O nosso aparelho pode ser monofásico ou bifásico. Qual que é a diferença isso? O monofásico, o sentido da carga elétrica é um apenas. Ela sai de uma pá e vai em sentido da outra. O choque bifásico, ele é composto nos dois sentidos. De uma pá para outra e da outra retorna. Tá? O choque bifásico, ele é mais eficiente, dá um melhor resultado na hora de reverter o ritmo do meu paciente. Tá? E se você for fazer plantão, a maioria dos prontos-socorros aí do Brasil, o desfibrilador vai ser bifásico. Uma característica que eu falei da importância de ser sincronizado, por quê? O nosso desfibrilador, de forma automática, lá quando a gente aperta o botão de sync, sincronizar, ele vai ler a onda R do nosso QRS. Quando ele estiver fazendo a leitura, quando a gente estiver com a pá em cima do tórax, ele vai estar fazendo essa leitura. Tá? E ele só vai dar o choque no momento exato, que é ali na onda R. Por que eu falo isso daí? Se acontecer o choque em cima da onda T, acontece o fenômeno chamado R sobre T. E aí eu posso desencadear uma fibrilação ventricular, que aí já sai totalmente de uma taquiarritmia e entra num ritmo de parada, gente. Então a importância, sempre quando forem fazer uma cardioversão, ela tem que ser sincronizada, para evitar esse fenômeno de R sobre T e aí desencadear toda uma fibrilação ventricular, um ritmo de parada cardíaca. Certo? Então prestem muita atenção, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso para vocês, sincronizem o aparelho do desfibrilador. E devido a esse risco de desenvolver uma fibrilação ventricular, eu sempre tenho que ter preparado ali equipamento de uma parada cardiorrespiratória. Um tubo, o monitor tudo certinho, para caso esse paciente desenvolva um ritmo de parada cardiorrespiratória, eu já tenho tudo ali separado, tudo pronto para intervir da forma mais precoce possível. Tá bom, doutor, você já falou que o choque tem que ser sincronizado, que eu tenho que sedar meu paciente, ofertar oxigênio, fazer analgesia de forma adequada, o que é um choque bifásico, o que é um choque monofásico, mas qual que é a carga que eu tenho que usar? É 100 joules, 50 joules, 200 joules? O que vai determinar isso daí? Simples. Vamos lá. Olha aqui a tabela que está aparecendo para vocês. Um QRS estreito e regular, eu posso usar uma carga de 50 até 100 joules.
tá? Tanto no monofásico como no bifásico. O QRS estreito e irregular, geralmente eu vou usar de 120 a 200 joules no bifásico, já no monofásico uma carga fixa aí de 200 joules. No QRS largo e irregular, 100 joules tanto no mono como no bifásico. Já aquele QRS largo e irregular, eu vou usar carga de desfibrilação, sem sincronização. Porque geralmente quando isso acontece, já há um ritmo preparado. Nosso paciente está muito instável hemodinamicamente e a gente tem que fazer ali praticamente uma desfibrilação para reverter o ritmo dele. Certo, gente? Então, ó, a gente lá em cima classificou o nosso paciente como instável. Instável, esse é o fluxograma que a gente tem que seguir para tratar esses pacientes com uma taquiarritmia instável. Agora vamos falar do nosso paciente estável, aquele que chega referindo palpitação, só que não tem nenhum sinal de alarme para você pensar que ele está instável. Então, para poder tratar o nosso paciente que está estável, a gente tem que saber qual que é a taquiarritmia que ele está tendo. Se é uma QRS estreito, ritmo regular, ou irregular, ou uma QRS alargado. Vamos primeiramente falar do paciente com uma taquiarritmia de QRS estreito e ritmo irregular, ou seja, fibrilação atrial. Primeira coisa que vocês têm que saber da fibrilação atrial para poder determinar o tratamento, o que é? Já falei, esse está estável. Já não quero mais saber se está estável ou instável. Já sei que ele está estável. Na fibrilação atrial, gente, a primeira coisa que eu tenho que determinar é o tempo de início dos sintomas. Gravem bem isso. Tempo de início dos sintomas. E qual que é esse tempo, doutor? 48 horas, 2 dias. Se esses sintomas se iniciaram há menos de 2 dias ou a mais de 2 dias. Aí vai mudar o tratamento. Então vamos lá. Chegou para vocês no pronto-socorro o seu João com queixa de palpitação. Tem aproximadamente 12 horas que ele sentiu. Foi bem marcado isso daí. Ele falou, doutor, eu estava lá trabalhando e comecei a sentir um incômodo, uma palpitação. Isso era em torno de 8 horas da manhã. Continuei meu trabalho, isso não me incomodou muito, só que persistiu o dia inteiro. Agora são 8 horas da noite, isso não passou, eu procurei o atendimento médico. 12 horas de evolução, foi bem marcado, ele percebeu quando começou. Então, 12 horas, menos de 48 horas. Nesses pacientes, eu tenho a segurança de fazer o quê? O controle de ritmo. Ou seja, pegar esse ritmo de fibrilação atrial e tentar passar para um controle, passar para ele para um ritmo sinusal. E como eu posso fazer isso? Nosso paciente está estável, gente. Eu não preciso fazer uma cardioversão elétrica. Eu posso fazer uma cardioversão química. Perfeito, gente, uma cardioversão química. E qual a medicação que geralmente a gente costuma usar para fazer a cardioversão química no paciente com fibrilação atrial estável? Amiodarona. Isso mesmo. A gente usa a dose de ataque da amiodarona, 300 mg, ali de forma endovenosa para reverter o ritmo do meu paciente. E essa amiodarona, eu faço ela num soro fisiológico, ali em torno de 100 a 250 ml, ou no soro glicosado a 5%, para correr em cerca de 15 a 30 minutos. E a gente vai observando o ritmo, que provavelmente vai se reverter. Então a gente tem a opção da amiodarona para reverter essa FA aguda, essa FA que ali começou com um horário bem marcado, menos de 48 horas a gente tenta fazer a cardioversão química. Se a química não resolver, aí a gente pode avaliar o benefício da cardioversão elétrica, certo? Agora vamos mudar o cenário. Eu tenho um paciente que não sabe muito bem quando começou. Ele chega, seu João, doutor, estou com umas palpitação, um mal-estar, já tem aproximadamente uns 3, 4 dias, ora eu sinto, ora eu não sinto. Aí você já não sabe
quando começou os sintomas. Já fica totalmente incerto o início dos sintomas desse paciente. Não tem como precisar, não tem como determinar o início dos sintomas. A gente vai tratar esse paciente como início após 48 horas. E tratando ele como acima de 48 horas, eu tenho duas opções. Eu posso, se eu tiver disponível no meu serviço, realizar um eco transesofágico. Fazendo esse eco transesofágico, eu vejo se eu tenho a presença de trombo ali dentro daquele átrio. Se eu não tiver, posso fazer a cardioversão, já naquele momento. Se eu tiver a presença de trombo, eu vou anticoagular esse meu paciente. Mas a gente sabe que a presença de eco transesofágico não é rotina na grande maioria dos hospitais. Então, como você vai fazer? Você, como médico ali do pronto-socorro, você tem que orientar esse paciente. O que ele deve fazer? Ele vai ter que ser anticoagulado por no mínimo 3 semanas. E qual a medicação que ele pode usar? Ele pode usar a varfarina, que é um antagonista da vitamina K, ou ele pode usar os DOACs, que são os anticoagulantes diretos. Qual o benefício de um e de outro? A varfarina é uma medicação barata, só que tem um empecilho de que eu tenho que controlar o INR desse meu paciente. Por 3 semanas seguidas, o INR tem que estar entre 2 e 3. Não pode estar acima nem abaixo. 3 semanas seguidas entre 2 e 3. Isso é muito importante para evitar nenhum fenômeno, para evitar qualquer fenômeno cardioembólico. Atualmente a gente tem medicações novas, que já nem são mais tão novas assim, que são os DOACs. Nela se encaixa rivaroxabana, apixabana, dabigatrana. Eu posso usar uma dose fixa para esse meu paciente durante as 3 semanas e fazer a cardioversão de uma forma segura. Eu não preciso fazer exames de sangue para controlar e saber se esse paciente está anticoagulado ou não. É só ele tomar da forma correta, da posologia da forma correta, que eu sei que ele está anticoagulado. Deu as 3 semanas fazendo uso da medicação, ele vai voltar. Aí geralmente já não vai ser mais com vocês aí do pronto-socorro, já vai ter procurado algum especialista, um cardiologista. Mas aqui a gente está ensinando para vocês como que é a rotina, vocês têm que saber disso, tá? Então deu as 3 semanas, ele vai lá no hospital, vai ser realizada a cardioversão, tanto elétrica como química, um ou outro. Geralmente é o que? A cardioversão química, o paciente está estável. Fez a cardioversão, eu vou anticoagular esse meu paciente por mais 4 semanas. Anticoagulei 3 semanas, fiz o procedimento, anticoagulei por mais 4 semanas. Aí eu pergunto para vocês, eu vou manter esse meu paciente anticoagulado para sempre ou eu vou parar a anticoagulação? O que vai determinar isso daí? O que vai determinar é através do score Chades-Vasque. Esse score é muito utilizado para a gente poder determinar se a gente mantém ou não a anticoagulação. Vamos lá, olhando aqui, score Chades-Vasque. C, insuficiência cardíaca. H, hipertensão. A, de idade, maior que 75 anos. Essa idade maior que 75 anos vale 2 pontos. Então, C, H, A. D, diabetes. S, stroke, paciente que já teve algum quadro de AVC. Esse também vale 2 pontos. V, vascular, de doença vascular, 1 ponto. A, esse A é de idade novamente. Aí vai entrar a idade de 65 até 74 anos. Esse vale 1 ponto. E o último, SC, é Sex Category, que é categoria de sexo, mulheres. Quando for mulher, eu ganho 1 ponto para esse meu paciente. Tá bom, doutor. Coloquei lá, fiz a classificação do meu paciente, deu 0 pontos. 0 pontos, teoricamente, eu não sou obrigado a anticoagular esse meu paciente. Então, quando que eu vou anticoagular? Quando der 2 ou mais pontos,
existe uma obrigatoriedade de um benefício muito grande de manter a anticoagulação desse paciente. Só não vou fazer anticoagulação, é claro, se o meu paciente tiver algum risco de sangramento muito grande. Aí a gente também tem alguns scores que a gente pode usar. E quando eu tenho um ponto, aí eu vou avaliar risco e benefício. Tá? Então, 2 ou mais pontos, tenta iniciar a anticoagulação para esse paciente. Tá? Mas geralmente, gente, isso daí quem vai tatear, quem vai estar acompanhando já vai ser o especialista, o cardiologista. Tá? Mas vocês têm que saber esse score CHA-DSVASc, que é de extrema importância na prática médica de vocês lá no pronto-socorro. Tá? Então, maior ou igual a 2 pontos, anticoagulo o meu paciente. Então, gente, a gente falou das taquiarritmias de QRS estreito e ritmo irregular. Lembre-se, entra fibrilação atrial e o flutter também entra aí nesse fluxograma que a gente falou. Agora vamos falar das taquiarritmias de QRS estreito e ritmo regular. Como que a gente pode fazer o tratamento desses pacientes quando estão estáveis? Olha só, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer no nosso paciente é a manobra vagal. Como que a gente pode fazer a manobra vagal? A gente pode fazer através da manobra de Valsalva, que eu vou pedir para o meu paciente puxar o ar bem fundo, inspirar o ar o máximo que ele conseguir. Inspirou? Aí ele vai soltar esse ar com a mão na boca, como se fosse soprar, sem deixar o ar vazar o máximo de tempo que ele conseguir. Então vamos lá, puxa o ar e o ar, não deixa o ar sair, soprando o máximo de força que o paciente tiver por um tempo mais prolongado. Tá bom? Essa é a manobra de Valsalva. Uma outra manobra que você pode fazer no seu paciente é a massagem do seio carotídeo. Isso deve ser evitado em pacientes idosos. Pelo risco do quê? De ter alguma placa aterosclerótica e você, na hora de fazer a compressão, essa placa se soltar e ter algum fenômeno embólico. Então, pacientes idosos, você pode até auscultar, mas em idosos é recomendável não fazer isso pelo risco de aterosclerose na região de carótida e você romper alguma placa e aí dar algum fenômeno embólico, tá bom? Então, paciente jovem, eu vou lá, comprimo cerca de 10 segundos o seio carotídeo, comprimi, solto, vou lá, faço outra compressão, cerca de 2, 3 vezes, você vai observando no monitor, geralmente tem a reversão do ritmo. Então, tentei fazer manobra vagal, tentei fazer compressão do seio carotídeo, não resolveu, aí eu posso partir para o tratamento farmacológico. E qual que é a medicação que a gente usa nas taquicardias supraventriculares? A principal é a adenosina. Como que eu uso a adenosina? Quando você for fazer essa medicação, explique para o seu paciente. Essa medicação gera um mal-estar muito grande nesse seu paciente. Ele vai fazer um período ali de 1, 2 segundos de assistolia, gente. Então ele vai sentir uma sensação de mal-estar. Então fala, seu João, a gente vai fazer uma medicação, você vai sentir um pouco de mal-estar, é uma sensação de morte, mas você não precisa falar isso, sensação de morte do seu paciente, vai assustar ele. Um mal-estar você vai sentir, mas logo passa e essa palpitação sua vai cessar. Então, como que eu faço? Adenosina, primeira dose, eu posso usar 6 mg. Faço em bolos, seguido de um flush de água destilada ou soro fisiológico. E elevo o membro do meu paciente, para que chegue da forma mais rápida possível no coração dele. Então, 6 mg, seguido de flush e elevação do braço. Reverteu? Sucesso, faço eletro, vejo como está o nosso paciente. Não reverteu, eu posso repetir, fazer uma segunda dose, só que com 12 mg de adenosina. O mesmo procedimento, 12 mg em bolo, seguido de flush, elevação do braço e observando o monitor. Não deu certo, eu posso fazer mais uma terceira vez. Eu faço mais 12 mg. Então é 6 mg, 12 mg, mais 12 mg, caso isso não reverta a taquiarritmia, tá bom? Então a adenosina eu posso fazer esse fluxo para tratar. Mas geralmente
na segunda dose já de adenosina, eu já tenho a reversão da nossa taquiarritmia. Falando agora de forma mais específica das taques supraventriculares, ataque sinusal, preciso fazer alguma medicação específica? Não, eu tenho que tratar a causa base. Se o paciente está com febre, dou medicação antitérmica para esse meu paciente. O paciente está com dor, eu dou um analgésico. O paciente está ansioso, eu dou um ansiolítico. E por aí vai, tá? No ataque sinusal, eu não vou dar nenhuma medicação para diminuir o ritmo cardíaco direto ali. Eu tenho que tratar a causa secundária que está originando isso daí. Na taquicardia atrial, lembra que eu falei pode ser multifocal ou unifocal, eu posso usar o beta-bloqueador endovenoso. O beta-bloqueador endovenoso que geralmente a gente usa é o metoprolol. O metoprolol, 5 mg endovenoso. Eu posso repetir por até 3 vezes 15 mg. Geralmente eu tenho uma boa reversão dos ritmos com beta-bloqueador. Uma outra opção secundária ao uso do beta-bloqueador é a amiodarona, também na dose de ataque, que eu falei, de 300 mg. Já a taquicardia por reentrada nodal, a famosa TRN, ela reverte bem com a adenosina, que eu já expliquei para vocês, ou mesmo com a manobra vagal. Então, lembra que eu falei, qual é a principal taquiarritmia de QRS estreito e ritmo regular? Qual que é? A TRN. Qual que é o principal tratamento? Adenosina. Então a maioria dos pacientes que vão chegar no pronto-socorro com taque supraventricular vão reverter bem com a adenosina. Então o tratamento da TRN é com a adenosina, aquele esqueminha, 6, 12, 12 ou a manobra vagal que você pode tentar antes de fazer a medicação. Certo? Gente, então esse foi o tratamento das taquiarritmias de QRS estreito. E como que eu faço o tratamento das taquiarritmias de QRS alargado, as taquicardias ventriculares? Na taquicardia ventricular estável, porque lembra, o instável eu já falei lá atrás, aquele instável é tanto para o paciente com QRS estreito como QRS alargado, tá? A cardioversão. Até a tabelinha que eu mostrei para vocês, de quantos joules que é para cada QRS, correto? No paciente com uma taquicardia ventricular estável, a medicação que a gente pode usar para reversão é a amiodarona. A amiodarona vai muito bem nesses pacientes. 300 mg num soro fisiológico ou soro glicosado de 100 ou 250, correr em 30 minutos. Ali eu tenho a reversão com sucesso na maioria das vezes. Uma outra medicação que a gente pode usar, só que não é muito frequente, é a lidocaína para a reversão desses pacientes. Então a lidocaína ela vai muito bem porque ela não leva à instabilidade hemodinâmica. Eu posso usar 1 mg por quilo nesse paciente, certo? Mas a medicação mais usada ainda é a amiodarona, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso tratamento das taquiarritmias de complexo alargado e estreito, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, desenhado bem na mente de vocês como separar do paciente estável, do paciente instável, o que fazer em cada cenário, do paciente estável, da fibrilação atrial e flutter, determinar o tempo de início dos sintomas, para a gente poder dividir esse tratamento, e nas taquiarritmias de complexo QRS estreito e ritmo regular, as suas peculiaridades da taque sinusal, da taque atrial e da taquicardia de reentrada nodal, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, converse com a gente aqui nos nossos canais, através do nosso e-mail também, para vocês tirarem qualquer dúvida aí que surgirem durante os seus estudos. Lembre, isso daqui é um auxílio para vocês. Peguem as bibliografias que a gente indicou aqui no nosso curso para fixar mais o conhecimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!